Vamos convidar o Espírito Santo a nos direcionar nessa noite. Eterno Deus, amado e poderoso Pai, diante da Tua presença, na Tua casa, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós agradecemos por esse dia, por essa noite, por esse momento tão especial, Senhor Deus, de buscar uma palavra, algo para trazer aquilo que é tão importante para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos casamentos. Pai, a palavra o Senhor já colocou no meu coração, o Senhor já me capacitou, já me entregou a semente, e que nessa noite, cada um que está aqui, incluindo eu, nós possamos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para entregar, e que tudo seja para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, eu quero orar para aqueles que estão a caminho, eu quero orar para aqueles que me avisaram que não puderam estar aqui pela questão de saúde. Visita, Santo Deus, visita a Gabi, visita a filha da Carol e do Samuel, que uma unção poderosa de cura venha sobre a vida delas, que elas sejam restauradas no seu corpo físico, no emocional, e que tudo isso seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Muito bem, estou feliz aqui de estarmos mais uma vez nos encontrando, no nosso primeiro encontro Cantares para casais, né? E a gente tinha aqui uma estimativa de em torno de 15, 20 casais, né? E nós vamos começar em respeito a quem chegou no horário. E o tema dessa noite, o primeiro tema desse ano é sobre a semeadura. A semeadura. Eu não sei se você trouxe sua Bíblia. E nós esquecemos de ligar a projeção, né, Taylor? Não tem problema, depois você liga lá. Tem uma passagem que eu quero ler para vocês aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se você tiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, você pode acompanhar. Tudo bom? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Que Deus abençoe nesse estudo da palavra. Bom, o nosso encontro, ele não... Quem está pela primeira vez? Vocês estão pela primeira vez? Vocês também? Olha que bênção, olha só. Muito feliz. E nosso encontro não é... Eu não costumo dizer que é uma pregação. Não é como modelo de um culto em que a gente tem louvor, que a gente tem toda aquela dinâmica de um culto, né? Mas o nosso encontro é mais na questão de estudo mesmo, de trazer diretamente algo aos nossos corações sobre família, sobre um tema muito importante, e cada encontro nós trazemos um tema específico. E também dá a oportunidade de vocês que estão participando de fazer perguntas, de compartilhar e tirar dúvidas. Num culto, por exemplo, a gente não tem condição de interagir com o pregador, não faz parte da dinâmica do culto. Mas aqui vocês têm a liberdade de fazer perguntas, de compartilhar. Eu só peço assim que coisas mais íntimas a gente não se exponha, mas perguntas mais gerais que vocês fiquem à vontade de compartilhar conosco. Bom, quando nós falamos de um processo de semeadura, nós falamos de alguns componentes. E eu vou usar aqui a referência da parábola do semeador. Vocês conhecem essa parábola? Todo mundo conhece? Não? O que é a parábola do semeador? Isso está lá em Mateus capítulo 13. Vamos ler então? Mateus capítulo 13. E obra em Provérbios. Peraí. Mateus capítulo 13. Amém? A partir do versículo 3, e diz assim, ó: e de muitas coisas que ele falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram.
Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. E visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e 100, e 70, e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então, é uma passagem muito conhecida na Bíblia, onde Jesus, ele traz uma série de parábolas. Parábolas são ensinos, né, que trazem uma analogia, metáfora. Então, o que ele está falando? Ele está falando de um processo de semeadura. Quando nós falamos de um processo de semeadura, nós temos alguns componentes. Eu gosto muito de usar a ilustração, e eu trouxe aqui alguns brinquedinhos. Vocês gostam de brincar? Quem tem filhos aqui? Né? Vocês brincam com seus filhos? Não brinca mais, né? Já está grande, não é verdade? Mas brincou, né? É uma fase muito boa. E existem alguns componentes. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma semente, nós temos algumas sementes, né? Nós temos aqui a terra. E eu trouxe um recipiente, que é um vaso para colocar a terra. Alguns acessórios que nós podemos usar no processo. Jesus, ele não cita isso no texto, tá? É só ilustração. Mas está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando? A semente está aqui. A semente está aqui. Trouxe uma semente maior também. A semente está aqui. Então tem a terra, tem a semente. O que está faltando aqui? A água está aqui. Desculpa, eu esqueci de mostrar. Que é o processo, muito bem lembrado, tá? A água, ela faz parte do processo. Mas está faltando algo aqui. Como é que... O sol está representando pela luz aqui, né? Mas bem, também o sol faz parte do processo. O semeador, exatamente. Muito bem, muito bem. O texto, ele traz exatamente, ele fala o seguinte, ele começa a parábola dizendo, eis que um semeador saiu para semear. Ele dá um nome? Não. É uma pessoa importante? Não sei. Mas ele, no entendimento do texto, não há algo relevante. Agora, quando nós lemos a primeira parte da parábola, ele fala sobre, eis que um semeador saiu para semear, e as sementes caíram em determinados espaços, caíram em áreas específicas. E ele cita cada um dos elementos. Quantos solos são aqui? 3, 4, 2... Umas caiu à beira da estrada, outra caiu no solo rochoso, outra caiu no meio dos espinhos, e o último achou um solo fértil, não é verdade? Então, vamos trabalhar um pouco nesse conceito. Primeiro, o semeador. Dentro da casa, dentro dos lares, quem são os semeadores? Os homens são os semeadores? Só os homens que semeiam? Não, exatamente. Existe uma analogia muito interessante sobre o processo de semeadura. Porque quem carrega a semente, por exemplo, numa outra... Aqui nós não temos pessoas de menor de idade, então nós podemos falar. O homem carrega a semente, não é? O espermatozoide é uma semente, não é uma semente? Qual é a terra? O útero é uma terra, não é verdade? Então, nesse conceito... O homem é o semeador. O homem é o semeador. Também eu posso afirmar que empresas podem ser terras. Bancos podem ser terras. Qual é a semente de um banco? Uma aplicação financeira. Então, existe um entendimento sobre o elemento da semente de diversas formas. Eu posso semear com palavras. Eu posso semear com decisões, eu posso semear com atitudes. Existem várias formas de semear, mas dentro de um lar, dentro de um casamento, nós precisamos entender que quem são os semeadores? Os dois. Num contexto, né, estava falando aqui de um contexto sexual, quem tem a semente não é a mulher, quem tem a semente é o homem, não é verdade? E quanta semente, né? Não é verdade? Né? Se você for estudar
como o homem, ele produz semente. E glória a Deus por isso, não é verdade? E aí, por conta da semente lançada no outro, vem o que, olha que belezinha ali, né? Fruto da semeadura, não é? Ó, gente, que delícia, né? Queria ter aquela idade, não é verdade? É. Então, isso são frutos, né? Quem já é vovô e vovó aqui? Ninguém, né? Não? Logo, posso profetizar? Não? Pode? Já quer ser vó já? Já quer ser vô? Meu Deus, né? E Ana, jovens já quer serem vovós. E tudo bem, isso é a lei da semeadura. Então vamos recapitular aqui. O que nós semeamos no casamento? Palavras, concordam? E aí eu vou lá para Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz que a vida e a morte nas palavras. Ah, maldito o dia em que eu casei. Maldito o dia que eu dei atenção para você. Ah, você nunca faz nada direito. E essa casa sempre está uma bagunça. Só reclama, só fala mal, só traz palavras ruins. O que você vai colher disso? Coisas ruins. O livro de Provérbios nos ensina que profetizar, jogar uma semente, palavras malditas, vai trazer maldição para nós. Por quê? Porque existe uma lei do retorno. A lei da semeadura é uma lei base natural. É um princípio bíblico, mas uma lei base natural. Por exemplo, se eu coloco essa terra aqui sobre esse vaso, certo? E aqui eu tenho sementes de girassol. Isso aqui, estou saindo um pouquinho do espiritual, tá? Estou falando uma lei natural. E eu lançar semente de girassol nessa terra, colocar água, com a luz do sol, né, que a irmã compartilhou, e cuidar dessa terra. O que vai nascer aqui? O quê? Você é um homem de fé ou não? Você nem viu fazendo, você já acertou, você chutou. Não é verdade? Ele chutou. Certeza. Quem tem certeza que se eu fizer esse experimento vai sair daqui um pé de girassol? Quem tem certeza disso? Com base em que vocês têm essa certeza? Porque a semente, exatamente, e é uma coisa tão óbvia, que muitas vezes nós não vivemos isso. Então, se eu amaldiçoo o meu casamento, se eu declaro coisas ruins, o que eu vou colher? Coisas ruins. Como o texto que nós lemos aqui em Gálatas, não vos engane, de Deus não sobai, pois aquilo que o homem semear, aquilo que nós vamos semear, nós vamos colher. Palavra tem poder, mas não são só palavras, né? Qual outra coisa que a gente pode semear no casamento? Atitudes, comportamentos, atenção. Você quer falar alguma coisa? Você não está bem? O que está acontecendo? Você quer conversar? Vamos bater um papo? A comunicação, o diálogo não é algo que pode ser uma semente dentro do casamento? O que mais? Não entendi. O celular é bem interessante falar sobre isso. Inclusive, eu estou pensando até um dia fazer uma ministração só sobre o celular, porque tem algo perigoso por trás do celular. Mas o problema do celular é que ele tira a atenção. O celular, você terceiriza uma função que muitas vezes é sua. Quando eu falo sua, não necessariamente o que você está fazendo, tá? Mas nossa, como pais. Eu estou sem tempo, então eu dou o celular para o meu filho, para a minha filha, ali, resolver uma situação. Vai assistindo aí alguma coisa. Isso pode ser um problema. Isso é uma semeadora ruim. Agora, o que o seu filho está vendo no celular? O que o seu cônjuge está vendo no celular? Então, aquilo pode ser algo positivo ou negativo. Por exemplo, quando você acessa o YouTube, você vai assistir um programa de TV, Netflix. Tem lá uma série nova do Netflix lá que é pesada. Alguma coisa Stranger. Não sei se vocês viram isso. Vocês assistiu? Como é que chama mesmo? Stranger Things. Você assiste isso aí? Já assistiu?
É um tipo de conteúdo que cria valor? É um tipo de conteúdo que está alinhado com a palavra? Aquilo pode ser uma semente. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos pode ser uma semente. A semente que vem por uma terra. E aquilo pode trazer um bem ou um mal. Então a lei da semeadura, ela se faz presente em diversas áreas das nossas vidas. Perdão, ele pode ser uma semente. Respeito, ele pode ser uma semente. Não é? Intimidade pode ser uma semente. Tempo de qualidade pode ser uma semente. Oração pode ser uma semente. Agora, quem tem que semear isso? Todos nós. Todos nós temos que semear. E muitas vezes dentro do casamento a gente espera que o esposo faça. Não, mas ele não é o sacerdote? Ele não é o líder? Ah, mas a esposa tem que fazer. Então todos nós semeamos coisas dentro do lar. Então nós temos o primeiro elemento aqui, que é o semeador que eu falei, e segundo, a semente. Então pense, que tipo de semente você tem semeado? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua intimidade, no seu relacionamento? Que tipo de semente você tem lançado de uma terra chamada filhos? Então isso é muito sério, perdão. Isso é muito sério, deve ser claro, oferecendo algum... Isso é muito sério quando nós não temos essa consciência do poder que uma semente traz como consequência, como causa-efeito. O texto aqui nos mostra também uma outra informação importante. Sobre o quê? Sobre a terra, sobre o solo. E ele nos traz aqui 4 tipos de solo. E o primeiro solo, ele fala da beira do caminho. E na beira do caminho, nesse solo, ele representa o quê? E todos esses solos, eles representam coração. Cadê o texto que eu marquei aqui? Eu tinha marcado um texto. Mateus 13, 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Entende que a terra é o nosso coração. Entende que a terra é onde a semente é lançada. É no coração. É no coração. E o primeiro coração que dificulta o processo do resultado da colheita, porque, gente, cá entre nós, alguém é da área da agricultura, de agronegócios aqui ou não? Ninguém, nem eu. Mas seria muito idiotice você ter um processo de semeadura no qual você não quisesse ter resultado. Porque eu acredito que todo semeador, todo agricultor, todo mundo que planta, tem o objetivo o quê? De colher. De colher algo no final. Não é verdade? Então, esse coração aqui endurecido é um coração que representa a resistência, um coração que representa orgulho, um coração que não está aberto às coisas do reino, um coração fechado. Sabe quando você quer fazer algo, falar algo e as pessoas não querem ouvir? E isso é um problema dentro do casamento. Não que a outra pessoa esteja sempre correta, mas a praticar a escuta ativa, ela é um comportamento que nós precisamos ter dentro do casamento. Pode falar. Pode abrir o seu coração. Agora, se você fala assim, eu não quero te ouvir. Por que você não quer ouvir? Por que você não está aberto a receber a semente? Porque às vezes o coração é endurecido. Muitas vezes nós carregamos já um entendimento de algo. Provérbios 3 fala, não apoiai no seu próprio entendimento. Nós precisamos tomar cuidado sobre isso. Nós precisamos ouvir. Essa semana eu passei por um processo de ouvir. Entendi aonde eu estava errado e entendi que algumas coisas eu não estava errado. Mas eu lembrei de uma palavra em Provérbios capítulo 17, versículo 28, se eu não me engano, que diz, não repreenda o tolo. Não é isso não. Provérbios 17, 28 diz, até o tolo se faz de sábio quando fica calado, é isso.
eu estou pregando todo dia sobre provérbios, eu tico e teco aqui em rosca. Não é a Ju está participando lá. Então ele fala o seguinte: existe esperança para o tolo, porque até ele, quando fica quieto, ele se faz de sábio. Então, aquilo que eu entendi que não fazia sentido para a minha vida, era mais uma impulsividade daquela pessoa, e eu me calei. Por que eu vou discutir? Por que eu vou perder tempo? Porque eu aprendi com Jesus que a verdade, ela não precisa de defesa. Ela não precisa. Para que você vai entrar numa discussão? Então nós temos que olhar essa noite para o nosso coração. Nós temos que identificar qual é o nosso coração. O segundo coração, o coração superficial, que é o pedregoso, que a emoção ela não está conectada à raiz, ela não é profunda. É aquela pessoa que oscila, aquela pessoa que não se firma, é a pessoa que vive na inconstância. Sabe o que é inconstante? Cada dia está de um jeito. A inconstância é um perigo dentro do nosso comportamento, dentro do nosso crescimento, principalmente na questão espiritual. Então, nós precisamos não oscilar, mas ser perseverante. E isso é quando a pessoa já chega e fala assim: não dá mais o casamento, vou parar. Quem nunca teve uma briga no casamento aqui? Ninguém? Uma briguinha, né? Todo mundo tem. Vocês acham que a Suzy não está aqui? Nós brigamos feio. Aí eu falei: você não vai no cantar, você vai ficar em casa. Vocês não acreditam nisso, né? Nem eu. Porque não é verdade, né? Mas tome cuidado, que às vezes, né, ministrei esses dias, cuidado com o espírito de engano, tá? Então, a Suzy, ela não está aqui porque ela precisou ir lá na mãe dela, eu levei ela hoje lá, ela precisou dar um suporte para a família dela, tá? E aí terceira terra, né, o terceiro solo, que é o coração sufocado, que é entre espinhos. Preocupação, ansiedade, amor aos prazeres. Num casamento, por exemplo, quando você está mais inclinado a resultados das coisas que traz prazer e menos empático, você pode ter um problema. Nós precisamos entender as prioridades dentro de um casamento. Eu vou falar sobre isso, tá? Nós vamos fazer uma atividade aqui como casais. E o último coração é o coração fértil. E Jesus, ele diz lá: mas o que foi semeado, isso está no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende e traz o quê? Frutos. Analisando o texto, eu já ministro sobre isso já há alguns anos, e acho que foi uma das primeiras palavras que Deus me deu quando a gente veio da pandemia, quando eu ministrei no Cantares Online. Nós estamos falando de quatro terras, correto? Não sei se vocês é bom em matemática. Quatro terras. Quantas terras aqui são boas das quatro? Uma. O quanto que um representa em quatro? Quem é bom matemático aí? 25%. Muito bem, parabéns. 10. Outro dia eu fiz essa estatística e compartilhei com um grupo, e é assustador. Mas o que é a semente no contexto da parábola? É a palavra de Deus, não é? Não é, Rogerinho? É a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela encontrou vários tipos de corações. A palavra de Deus encontrou o coração endurecido, o superficial, o cheio de pedra e diversos outros, e também um coração fértil. E Jesus, ele ensina aqui que apenas um coração, ou seja, 25%. Se essa estatística, se eu pudesse fazer um ajuste no sentido, vamos falar em termos de matemática, a cada 4 pessoas que eu semeio, eu sou o semeador, amém? Eu sou o semeador. Se a cada 4 pessoas que eu semeio, uma pessoa apenas recebe a palavra, eu estou falando que é 25%, que é uma pequena minoria. Eu não sei a opinião do Flávio, né, se a gente fosse fazer uma analogia sobre isso, né, na questão até mesmo da salvação, né, da comunhão espiritual, a gente vê a pequena minoria mesmo se posicionando, infelizmente.
Nós temos, por exemplo, hoje, em torno de uns 100, cento e poucos casais na nossa igreja, né? Pais, tudo. Nós sempre temos aqui, não é, Ju? A minoria. Isso é uma estatística. Eu faço live para os meus treinamentos, para as minhas mentorias, e quando eu lanço lá, tem lá números de inscritos. Por exemplo, a última live que eu fiz sobre bloqueios da mente, tinham 30 inscritos. No dia da live, sabe quantos entraram? 8. Então, eu não fico surpreso que nem 100% das pessoas estejam. É claro que muitos não podem por conta de algum compromisso, mas muitos também não querem receber a palavra. Jesus, ele vem para todos. Será que todo mundo lá fora... Sinceramente, eu abro meu coração para vocês. Eu não acredito que alguns estão falando que as pessoas estão sedentes de Deus. Tem muita gente falando assim, nossa, nós estamos vendo uma época que está todo mundo sedente de Deus. Não está. Não está. Desculpa, essa é minha opinião. E opinião é pessoal e subjetiva. Amém? Respeito se a tua opinião for diferente. Mas não está. As pessoas não estão sedentes de Deus. Nós vivemos uma pandemia onde muitos morreram. A palavra de Deus, ela avançou. Nós mesmos começamos a ministrar no online. Mas se nós estivéssemos vivendo num tempo em que as pessoas realmente quisessem a Deus, nós estaríamos isso aqui lotado. Nós teríamos fila ali. Nós teríamos que já tinha mudado de templo, que não ia comportar tantas pessoas. Eu não estou culpando ninguém. Não é culpa de ninguém dessa igreja especificamente, por exemplo. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem abrir o coração para a verdade. As pessoas preferem uma dancinha, preferem buscar as coisas desse mundo. Preferem a picanha. Não é? Abrindo um parênteses aqui, em respeito para quem preza uma política da esquerda ou direita, mas está diante dos nossos olhos tanto erro de uma administração política do nosso país, e ainda há aqueles que falam assim, não, mas está tudo bem. Benção o governo. Não, você pode falar algum fruto, traz algum fruto, não consegue dizer. Então há uma ignorância, uma falta de conhecimento, uma falta de buscar a verdade. Então nós não podemos como cristãos, eu fiquei horrorizado hoje que eu estava vendo lá um vídeo da CPI do problema do INSS, não sei se vocês acompanham, e uma das pessoas que estava sentada numa cadeira sendo julgada, era um cristão. Um cristão. Eu não me admiro se uma pessoa que faz um negócio desse fosse do mundo, porque não tem temor, não conhece a verdade, não é? Eu acredito que vocês compartilham disso também. Mas alguém que encontrou Jesus, alguém que esteve diante da verdade, fazer isso, meu Deus, não podemos roubar nem R$1, quanto mais falsificar documentos, ser um laranja, um cristão. Então por que eu estou falando isso? Porque o fato de você estar numa igreja, ou você falar que você é cristão e ser evangélico, ou você vestir vestes de santidade, não significa nada. Se o teu coração não for um coração fértil, a semente não germina. Se você não for uma pessoa que verdadeiramente deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, não tem transformação. Não estou falando de perfeição, não estou falando de ser o melhor. Mas o casamento, os frutos de um casamento, ele só acontece quando a terra está preparada. E uma palavra que mexe muito comigo, e eu tenho buscado isso de todo o meu coração, é a questão do coração ensinável. Essa terra, é um coração, é uma pessoa que tem um coração simples, um coração humilde, um coração disposto a ouvir, uma pessoa que não impõe aquilo que ela acredita, mas que ela se coloca na condição de aprender, de ouvir. Será que eu estou sempre com a razão? Será que isso é verdadeiro? Deixa eu buscar um pouco mais. Fale que eu preciso ser uma pessoa melhor. Essa é a terra que a semente é lançada e ela cresce, ela germina e gera frutos. E eu aprendi, estudando pela palavra e com a experiência com o Senhor,
que o fruto ele serve para desfrutar. Eu falo em espírito, sem medo de errar. Tem muitas famílias que não desfrutam. Não desfrutam. São árvores que foi lançado a semente, cresceram, estão lá ocupando espaço, só com as suas folhas. Como também falta o jardim, a beleza de um jardim. Então nós temos aqui a fruta, que é fruto, resultado de uma prosperidade. Prosperidade significa crescimento. Então você tem uma semente, você lança na terra, aquela semente germina, ela morre e ela cresce com uma árvore, especificamente, depende da semente que foi lançada. E ali você tem os frutos, desfrutar. Meu casamento é pesado, Lupete. Eu estou casado por estar. Eu não tenho prazer no meu casamento. E agora eu não posso divorciar, né? Porque a Bíblia diz que é só por conta do adultério, né? E outras coisas nesse sentido. Então, o casamento ele tem que ser um desfrute. Desfrutar é você pegar uma maçã e comer, você dedicar a vida, você investir um tempo e desfrutar daquilo. Amém? Faz sentido para vocês? Agora, essa plantinha aqui foi interessante. Eu faço muita experiência com terra em casa, né? E eu aprendo com isso, eu aprendo com os insetos, com os animais. Deus, a glória do Senhor é manifesta na natureza, eu aprendo com isso. E a Valentina ganhou essa plantinha. Sabe aqueles vasinhos pretinho que a gente compra no supermercado? Tem lá as como é que chama lá? Cactuzinho, né? As suculentas, isso daí. Ainda bem que eu fiquei quieto, eu ia falar outra coisa. Aí ia virar piada aqui. Mas a suculenta, né? E que vinha num potinho, então ela veio nesse formato. E aí a Valentina ganhou, ela vê que eu mexo com isso, e só que ela não cuidou, ela não tem esse entendimento. Secou, ficou tudo sequinha. Aí eu fui lá, eu peguei essa plantinha, falei, ela precisa de uma terra maior. Peguei uma terra, comprei uma terra, coloquei ela, aí veio o processo. Coloquei lá na janela, com sol, com calor, tudo isso tem um significado. Esse é o processo. E coloquei a água. Olha que bonitinho que ela ficou. Não é verdade? Isso é que Deus quer para o nosso casamento. Agora eu pergunto para vocês, por que essa plantinha ficou bonita assim? Entende? O casamento tem que ser cuidado. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que respeitar uns aos outros. Somos diferentes, temos nossas falhas, mas a aliança que nós temos, a unidade, o respeito, isso precisa fazer parte do casamento. Para que não só cresça a semente que nós estamos lançando, mas que também na nossa vida seja um jardim bonito, não é verdade? Um tempo atrás, Deus me deu uma direção, e eu fui na casa de cada um do ministério, na casa, aqui na igreja, em algum lugar, orar. Não é? Você lembra? Vocês lembram, né? Acho que eu orei por vocês também. E foi tão bênção para a minha vida, sabe? Foi logo após a pandemia. Eu saí da empresa onde eu trabalhava e eu tive a oportunidade. E ali de sentar, comer, tomar um café juntos, né? Se conhecer mais, se conectar. Foi um período muito bênção. E eu lembro que uma das famílias que eu orei, uma das pessoas que eu orei, o Senhor me mostrou, me deu uma visão de uma horta bem cuidada, sabe? E a horta, olha que interessante essa revelação. Por que você faz uma horta na sua casa? A horta você põe alface, você põe essas coisinhas, né? Salsinha, cebolinha, que é para sustento, para alimento, não é verdade? Só que nessa casa, na visão, enquanto eu orava por aquela pessoa, não tinha flores. Não tinha flores, não tinha decoração. Lupete, mas isso é relevante? Claro que é. Você se vestir bem para o seu cônjuge não é relevante? Todo mundo conhece o cônjuge aqui sem roupa, né? Claro, óbvio, não é? Então, o que importa é o coração. Não, importa a decoração, importa se sentir bem, importa fazer aquilo que o outro gosta.
Então, isso é irrelevante. Agora, se você não se importa com isso, e o outro se importa, você não está semeando algo que é relevante. Olha quão profundo é esse processo. Agora, tem casamento que está assim, ó. Não tem fruto e não tem nem flor. E já está seco há muito tempo. E sabe uma das coisas que acontece? É por falta de água, falta de cuidado. Primeiro que a terra muitas vezes tem um problema, porque o coração endureceu. Há um problema emocional que surgiu na vida da pessoa e ela não avança sobre aquilo. Há uma ferida emocional no coração da pessoa e o coração se fecha. Época de namoro é uma bênção. Só que com o passar do tempo, coisas acontecem. E agora estou falando também como igreja. Porque além de casais que nós também somos igreja de Jesus. E se a gente não fizer o que Provérbios 4, 23 ensina, nós vamos ter um problema. Sabe o que diz Provérbios 4, 23? Tem que decorar isso, hein? Sobretudo que guardar, guarde a sua mão. É isso? Pé, nariz, coração. Por quê? Do coração são fontes de vida. E aí você casou, você está num processo, algumas coisas acontecem, não guardou o coração e entra coisa no coração. E aí o outro cônjuge continua semeando e fala assim, mas é que alguma coisa está estranha, porque essa terra aqui não sai nada. Sabe como muitas pessoas estão resolvendo isso? Vamos buscar outra terra. Problema, né? E cá entre nós, abre parênteses, palavras de Satanás é o caminho mais fácil. Porque aí, sabe o que acontece? Você procura outra terra, semeia, sai alguns frutos lá, você come dos frutos, desfruta daquele momento, e aí de repente alguma coisa acontece, a terra não é tratada, não tem água, não tem o sol da justiça, o próprio Deus que traz toda a transformação das nossas vidas, traz ali nutrição para a semente. Aí a terra para de prosperar, o que você faz? Vai para outra terra. Assim é a vida de quem é casado várias vezes. Eu atendo às vezes uma pessoa que já está no terceiro casamento e ela vai para o quarto. Aí eu pergunto para vocês, qual é o problema? É a semente, é o semeador, é o processo, é a terra? Então, eu não tenho como ser juiz e nem quero ser, nem tenho essa pretensão. Mas você tem que olhar para isso essa noite e entender, aonde que está o problema? O problema no meu casamento é que parou a semeadura. Parei de semear. Quem não semeia, não colhe. Ponto. Tá? Quem não semeia, não colhe. Segundo, qual é a terra? Como está a terra que está sendo semeada? Você tem que dizer como é que está o seu coração. Terceiro, como é que está o processo? Tem a semente, tem a terra, mas cadê o cuidado? Onde que está o processo? Então, é muito sério, e eu vou abrir meu coração para vocês, porque se Deus me deu a responsabilidade de ministrar para casais, cada semana e cada mês que eu tenho a oportunidade de conhecer histórias de colheitas não bem-sucedidas, meu coração se enche de tristeza. Eu não estou falando daqueles que são do mundo, eu atendo pessoas do mundo, mas o maior desafio que eu passo hoje é com o povo de Deus. É com o povo de Deus. Então nós temos que entender essa lei. Isso é uma lei verdadeira. Se eu colocar aqui um caroço de manga, vai crescer um pé de manga. Se eu colocar aqui milho, vai nascer milho. Não preciso fazer para vocês acreditarem nisso, pessoal. Vocês sabem disso, existe uma consciência dentro de nós. Agora a pergunta é, o que nós temos semeado? Ou será que nós temos semeado? Quer um exemplo de uma semeadura boa? E isso é algo que eu preciso trabalhar muito. É pegar em um final de semana, dar uma voltinha com a tua esposa, com o teu esposo. Social. Eu confesso para vocês, né, eu nos últimos tempos não tenho tido vida social. Não tenho.
N coisas, saúde, problema financeiro, trabalho. 2025 foi um ano muito desafiador para mim. Porém, eu tenho a consciência disso. E essa é uma das áreas que eu tenho que trabalhar. Agora, a pergunta é, essa é a área principal que eu preciso trabalhar? E você? E eu preparei aqui para nós, essa noite, 12 áreas. Tem como a foto da Valentina? Eu queria mostrar antes que eu esqueça. Eu queria só fazer um exercício aqui. Coloca a foto da Valentina e depois eu vou por atividade, tá? Então tem um exercício para nós. Oi? Não? Ah, só um minuto, tá bom. Te dou um minuto. Então, eu preparei aqui para vocês uma atividade no qual eu levantei 12 áreas do nosso casamento. Por exemplo, fala uma área dentro do seu casamento. Qualquer uma. Um por vez, tá? Não tem? Área, um elemento, um pilar, um setor. Diálogo. O diálogo, tá dentro, tá, Ana? Eu vou chamar ele de comunicação. Ok? Né? Pode ser uma comunicação agressiva, pode ser uma comunicação violenta, pode ser um diálogo. Tá? Já vou só dar um pausa aqui. Quando vocês olham, essa é minha pequenininha Valentina, tá? Quando vocês olham para essa foto, o que vocês extraem dela na questão do contexto que eu estou ministrando aqui sobre semeadura? O que vocês entendem ali? Oi? Ela semeando? Ela preparando a terra. Tá? Qual que é a semente lançada ali? É isso que eu quero que vocês vejam. Eu quero aguçar a visão de vocês para algo poderoso. Qual a semente? Vocês estão vendo a semente ali? Não. Não existe uma semente. Oi? Não. O que acontece? Ela é uma criança. Eu vou contar o contexto da história. Filha, papai está preparando uma dinâmica e um presentinho para os participantes do Cantares. Você quer ajudar o papai? Ela falou sim, ela ama, a Valentina ela gosta de servir. Essa é a linguagem dela, né? Tempo de qualidade. Então, o que eu semeei ali? Tempo de qualidade. O que eu semeei ali? Capacitando a minha filha em ajudar. O que eu semeei ali? Envolvimento. O que eu semeei ali? Construção de habilidades. Porque ela encheu, eu falava assim, filha, não deixa a terra na borda. Aí que belezinha, ela foi lá, pegou um pincel, e ela começou a passar o pincelzinho. O que eu estava construindo ali? Alguns valores. E isso eu quero que vocês entendam como uma semente. Eu, como um pai, estava semeando na vida da minha filha através de uma brincadeira que é um presente para vocês. É complexo isso? Não. Custou caro isso? De maneira alguma. O que eu quero ensinar a vocês é que é possível a gente fazer uma semeadura muito bonita dentro de um casamento de uma forma muito simples. Num ato, você vai no supermercado, quer ver uma coisa? Quem gosta de pêssego aqui? Levanta a mão. Pêssego. Gosta de pêssego? Gosta, Ju? Pegou o código aí, né, Rafael? Celso. Hã? Agora você imagina o seguinte, olha só. Eu estou dando exemplos muito simples. Tá? O Rafael vai no mercado. Posso usar você como exemplo? Tem que pedir autorização. Uma vez eu brinquei com uma pessoa e tive um BO depois. Então, ele autorizou, já está em público, está registrado, ele autorizou. Eu fiz um treinamento uma vez, fiz a dinâmica, chamei o pessoal na frente e lá no quadro estava escrito assim, falei, vocês podem por gentileza virar? Estava escrito assim, eu autorizo o Lupete a fazer a dinâmica comigo. Aí todo mundo registrou aquilo. Por quê? Por causa da brincadeira. Porque hoje em dia nós estamos numa situação tão difícil que você não pode falar nada, que você está pisando em casca de ovo, não é verdade? Meu Deus, eu não imaginava que a gente chegar num tempo desse, pode falar nada, que aí já é ofensa.
que é isso? Aí o Rafael ele vai no supermercado, ele vai comprar lá uma pizza para eles terem um momento de qualidade lá. E ele passa lá, e aí a Juliana não precisa saber disso, tá? Ele está lá no supermercado e tem uma placa assim, pêssego R$ 1,99. Além de ser aquilo que ela gosta, está numa super promoção. Estou brincando, tá? Pode estar caro, você vai comprar do mesmo jeito. E aí o que o Rafael ele faz? Ele compra. Ele chega em casa, traz a pizza, e a Juliana falou assim, o que é isso? Comprei para você. Só isso. Não precisa falar mais nada. Joga a semente. Entendeu? E espera a noite que vai acontecer. Pegaram o código, homens. O oposto também é verdadeiro, mulheres. O oposto também é verdadeiro. Tá? O marido chegou estressado do trabalho. Quem passa estresse no trabalho aqui, homens? Ok, chegou estressado, passou por problema. Não é fácil. Não é fácil. Inclusive, eu vou entrar numa linha agora de conteúdos no Cantares, trazendo um ensino sobre isso. Sobre a mulher sábia. Eu creio de todo o meu coração que a mulher ela tem um poder transformador sobre a vida do marido, quando ela sabe usar as palavras. Aí ela observa que o marido não está bem, o que ela faz? Ela fecha a boca. Aí ela chega lá, não sei, o que você gosta de comer alguma coisinha? Alguma coisinha que você gosta de comer, um preparado, tem alguma coisa específica? Ela sabe que você ama, sabe, né, Pri? Aí o que ela faz? Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Preparei para você. O que ela está fazendo? Semeando. Da mesma forma que ela está semeando ali algo bom, ela poderia falar o seguinte: ei, é de novo, sai desse trabalho, vamos um outro serviço, né? Sempre está estressado, com essa cara que chupou limão, não é? Não é uma semente também isso, não? Gente, se vocês discordar de mim, pode me confrontar. Dou essa liberdade. Falo, Pet, eu penso diferente. É uma semente podre, mas é uma semente. Vai nascer o que disso? Contenda, briga, coração chateado. Palavras ferem mais que qualquer coisa. Não é verdade? A Bíblia diz sobre isso. Então aqui da Valentina foi só um exemplo de pequenas atitudes que a gente pode fazer a transformação nas nossas vidas, nossos filhos. Aí a Ana compartilhou uma das áreas. Então o que eu fiz? Eu mapeei 12 áreas dentro do casamento, que são áreas que nós podemos semear. A prancheta está com quem? Com você, Ana? Ótimo. Você faz uma gentileza? Atrás da folha da descrição tem várias folhas. Você pode entregar uma para cada casal? Por favor? Nós vamos fazer uma atividade aqui. Enquanto a Ana entrega, eu peço a atenção de vocês aqui para mim, que eu quero compartilhar mais uma coisa aqui, sobre o processo. Gente, a Bíblia é um livro maravilhoso, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar essa intimidade com a palavra e mergulhar no ensino que ela traz. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, uma passagem muito conhecida, diz que há tempo para todas as coisas. Tempo é processo, tempo é algo que não é como nós queremos. Nós não podemos mudar o tempo das coisas. Se eu lançar essa semente de girassol na terra, provavelmente ela não vai ficar pronta amanhã. Não é verdade? Um pé de abacate, por exemplo, ele não leva menos que 2 anos para crescer e começar a dar os frutos. Então, tudo tem um tempo. Nesse tempo, nós temos que aprender algumas coisas. Eu peço que vocês não olhem a folhinha por enquanto, tá? Só presta atenção aqui. Queridos, olhem para o titio aqui. Tá? Presta atenção aqui no professor. Obrigado. Você dá risada, né? Gerou dopamina em você. Olha que benção. Então, vamos lá. Processo, tempo, perseverança. Do Pet, é tão difícil do casamento? Eu sei. Não, eu pus até lá no grupo Cantares para trazer papel e caneta, mas eu posso emprestar uma que estava aqui, acho que está circulando aí. Mas tem lá dos diáconos, se você puder, por gentileza, eu arrumei serviço para você, né, Ana? Tem lá na mesa, né? Eu pedi lá no grupo, está todo mundo no grupo do Cantares ou não? Ah,
Vocês viram lá, né? Acho que vocês não viram. Tá? Então vamos lá. Tempo, perseverança. Ah, mas eu semeei e não deu nada. Continue semeando. Continue acreditando. Não pare, não desista. Não desista, não pare de lutar. Tem uma música. Seja constante. Quanto que a gente tem que semear? Uma vez só? Todos os dias. Every day. E nesse processo da semeadura, nós precisamos entender que a obra é do Espírito Santo e a dependência é de Deus. Tudo, nós vamos completar esse ano 12 anos de Ministério Cantares. Desde o primeiro dia em que nós nos reunimos lá na Avenida Brasília, foi isso em setembro, nosso primeiro encontro. Eu lembro que foi uma atividade muito parecida. Deus já foi trabalhando coisas no meu casamento. E eu entendo que esse processo de semeadura, de tratar a terra, ele é contínuo. E não é um fato, a igreja ela tem que entender isso. Não é o fato de a gente ser líderes ou estar na frente de algo que a gente não tem problema. Então o processo, ele é importante para todos nós. De zelo, de cuidado, de não ser negligente, de cuidar, de preparar a terra, de adubar a terra, de colocar água. Isso é importante. Então, esse processo existe um cuidado. Não desistem da colheita. Amém? E antes de eu entrar na segunda parte, eu quero perguntar, alguma dúvida do que eu falei até aqui? Uma coisa que não faz sentido, meio que chovendo no molhadão, né? Uma coisa muito óbvia. Não preciso plantar o girassol e a gente ficar aqui até quinta-feira para ver se vai nascer mesmo. Então, vocês já entenderam. Daquilo que vocês forem falar, daquilo que vocês forem decidir, daquilo que vocês forem fazer, isso tem uma relação com a semeadura e existe uma colheita, uma consequência. Provérbios ele fala de causa e efeito. Provérbios 3, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com as primícias, né? E aí o que acontece? Quando você honra, se encherão os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Causa e efeito. O Flávio, que é da qualidade, eu também trabalho com qualidade, a gente sabe disso, né? Quando a gente faz uma análise de causa e efeito, né? Nós vamos trabalhar na causa, não no efeito. Mas tudo tem um efeito. A semeadura é um efeito daquilo que nós estamos plantando. Então, quer ter um casamento saudável? Plante sementes boas. Quer ter um casamento próspero, com um jardim lindo, com frutas? Cuida da terra. Tira as pedras, tira os espinhos do seu coração. Tira essa mágoa, esse rancor, essa amargura. Amém? Então vamos lá. Eu preparei aqui algo para vocês. No final aqui eu vou entregar um presentinho para vocês, que é uma atividade que vocês vão fazer na casa de vocês. E eu vou fornecer 12 sementes, representando 12 áreas. E nessa folha que está aí com vocês, tem essas 12 áreas. Olha só, Ana, entreguei para todo mundo e eu fiquei sem. Deixa eu pegar uma aí com você. Então tem 12 áreas aí, em que nós vamos fazer uma autoavaliação. Obrigado. E isso é feeling, tá? Ele é mais qualitativo do que quantitativo, mas entendam que de um 0 a 5 não é algo muito bom. Mas eu quero pedir uma coisa para vocês. Sejam verdadeiros. E você que está do lado, respeite aquilo que a sua parte do seu corpo tem como percepção em relação àquilo. Tá? Qual semente qual área aí é a mais importante? Tem alguma área que para vocês é a mais importante? É um exercício, tá? Tem a área mais importante? Tem. Quer compartilhar? Só falar? Só falar a área, aí eu vou ministrar. Olha só, olha que... Desculpa o seu nome? Ludmila. Ah, você é a Ludmila, né? Eu converso com ela no WhatsApp e não tinha reconhecido, perdão. A Ludmila, ela compartilhou que, para mim, a área mais importante é a comunicação. Se eu perguntar, de repente, para o Rogério e para a Bia, pode ser que seja a mesma. Para o Celso e para a Inês, ou para a Raquel, ou para o Flávio, pode ser que seja a mesma. Quando ela fala, para mim, é a mais importante, é porque tem uma relevância em algo específico. Quando nós compartilhamos algo, isso pode ter uma correlação com a nossa experiência, positiva ou negativa. E eu respeito isso, não estou falando que isso está errado, tá?
Por que eu estou fazendo esse exemplo aqui? Porque eu vou compartilhar para vocês de uma forma um pouco diferente. Então eu vou trazer algumas áreas como essencial, e pode ser que dentro dessas áreas não seja uma prioridade sua por conta de algo que você está vivendo. E tudo bem. O importante é consciência e ação. Sabe por quê? Presta atenção aqui, eu estou abrindo um parênteses, isso nem está no script. Jesus, ele diz lá, ensina em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala que nós temos que ser pessoas prudentes. O prudente é aquele que edifica a casa na rocha. Quando vem a tempestade, o vento forte, o que acontece? Ela não cai. O que é ser prudente nesse contexto? Ele fala, aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Vamos imaginar que a Ludmila, ela não ouviu, mas ela entendeu. Quando eu ouço e tenho a consciência de algo que eu preciso mudar e não mudo, isso é um problema sério. Não mudar porque eu tenho uma dificuldade, abro outro parênteses. Existem 4 tipos de pessoas. As que não querem mudar, as que querem mudar, mas têm dificuldade. Não quero, eu quero continuar estando no engano. Tudo bem, você é livre para decidir o que você quer, mas você não é livre para escolher as consequências da sua decisão. Há outros que conseguem seguir aí sem ajuda de ninguém. Há outros que precisam de ajuda e há outros que não buscam ajuda. Então, eu não sei qual que você está dentro desse contexto, mas vamos imaginar que a comunicação é algo que ela tem a consciência e ela tem a condição ou de resolver ou de buscar ajuda. Mas de qualquer forma, a ação está na mão de quem? Dela. Então, eu posso trazer uma área aqui como essencial, que para vocês não é prioridade necessariamente nesse momento. Tá? Então, eu vou falar de 4 áreas essenciais. De 4 áreas que nós temos que semear. Essencial. Espiritual. E aí eu vou pedir para vocês, aí tem um espacinho da esquerda, o primeiro espacinho representa o homem, né? E o segundo representa a mulher. De 0 a 10, como você pontuaria a área espiritual? Lupete, me ajuda a entender o que é a área espiritual? Sim, a área espiritual é como está a minha vida com Deus para o casamento. Por exemplo, uma pergunta. Vocês meditam na palavra todos os dias? Não. Eu já vou nisso, né? Eu não necessariamente, por fato de ser casado, eu tenho que meditar juntos, tá? Não é uma regra, eu não ensino isso, você fica à vontade. Se, por exemplo, se a Ludmila e o esposo quiserem estudar a partir de amanhã o livro de Mateus juntos, é bênção. Amor, o que você achou disso? Você entendeu disso? Legal. Mas o fato de estudar separado não é um problema. Isso é base bíblica. A Bíblia ensina que nós temos que orar, buscar o Senhor, meditar na palavra de dia e noite. Onde está isso? Lá em Josué, tá? Outra coisa, temer ao Senhor. Há temor, há uma vida de oração, há uma vida de intimidade. Nós oramos juntos. Olha, eu vou chutar um número aqui, porque eu tenho conversado fora com algumas pessoas, quando eu tenho oportunidade, pergunto assim, vocês oram juntos? Vocês oram juntos? Não. Eu vou para o meu canto, eu vou na cozinha, o outro ora no banheiro. Oram juntos. Tenham pelo menos o compromisso de uma semana. Vamos orar ao Senhor? Ora você, tudo bem, eu oro juntos, amém. Mas essa dinâmica desse alinhamento espiritual, como é que está isso na casa de vocês? Eu tenho entendimento da palavra? Eu estou buscando lá o suporte da nossa igreja, o Flávio, através da escola bíblica. Percebem? E olha, eu vou compartilhar uma opinião. O maior problema da igreja evangélica na atualidade, o maior problema é essa ignorância espiritual. Porque não busca a palavra. Não busca o conhecimento da verdade. Então, tudo que nós precisamos é suficiente a Bíblia. Tem livros bons? Tem livros bons. Agora, meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. O povo rejeitou a verdade, rejeitou o conhecimento. Gente, vocês têm uma Bíblia em casa, nós temos
Nós temos um culto, nós temos pessoas que são mestres nessa igreja, nós temos um ministério que trabalha essa área. Agora, a semente tem que ser lançada. Só que se o nosso coração estiver fechado para isso, nós não vamos crescer espiritualmente. Experiências com Deus. Vocês são daqueles que buscam o Espírito Santo, ele revela? Ou é daqueles que faz a filhinha aqui para o pastor orar? Pelo amor de Deus, eu falo mesmo, que é verdade. Né? É uma bênção. O pastor César é uma bênção. Os pastores são uma bênção. E é o papel deles pastorear. Mas você tem que buscar a Deus. O que o Espírito Santo falou? Não fala. Como não fala? Então, você precisa fazer uma autoavaliação nessa noite, no seu casamento. De 0 a 10, marque aí. Quanto que você avalia? Individualmente. Mas se o teu esposo colocou 2 e você, esposa, colocou 9, não vai brigar com ele. Tá? Qual que é o exercício? Meu amor, em casa, não aqui. Senão eu vou ter que tratar. Né? Eu vou para o gabinete, o pastor vai me catar. Depois, Pet, teve briga lá no Cantares. Amor, deixa eu entender, por que você colocou um 3? Né? Amor, eu penso que eu poderia buscar mais, eu tenho esfriado na fé, eu tenho andado muito na carne, na alma, está faltando temor, eu não tenho vigiado as minhas palavras, eu tenho reclamado, eu não sei. Eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus. E eu sei que vocês têm capacidade de fazer isso. Segundo, a comunicação. Eu estou trazendo essenciais, tá? Sobrevivência. Pode ser que outro seja prioridade. A comunicação. Qualidade do diálogo. Qual a qualidade do diálogo? Você usa a linguagem não violenta? O que é uma linguagem violenta? Quer ver? Estou falando aqui, presta atenção. Presta atenção. Hã? O Flávio está rachando o bico ali. Você acordou ou não? Não é? Para que gritar? Por que você está gritando? Gente, tem um estudo poderoso sobre grito. Né? É terrível esse negócio, não grita com os filhos. Você é daquela que grita ou aquele que grita? Não? Só entre nós aqui. Não vai, a câmera só está pegando eu, aqui não está pegando vocês. Então, precisa trabalhar nisso. Precisa trabalhar nisso. Tá? Então, como é que é a comunicação? Você é um escuta ativa? Você é daquele que ouve mais ou fala muito? Se já conversaram, olha que interessante, um exercício. Eu preciso explorar um pouco isso. Se já conversaram com alguém e vocês, na conversa, vocês notaram que a pessoa não estava prestando atenção? Vocês já tiveram experiência assim? Já, Raquel, já? Gente, não é horrível. Outro dia eu estava contando uma coisa para uma pessoa. Gente, eu tenho um defeito, a minha sinceridade, eu preciso trabalhar. E eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava falando com ela, estava contando uma experiência importante. Ela estava na minha frente, eu falei assim, essa pessoa não estava aqui. Olha que coisa de doido, eu estava falando, liberando a palavra, e minha consciente falando assim, ela não está aqui. Não é? Eu falo assim, será que está tão chato o assunto? Mas é porque a pessoa não é um bom ouvinte, não tem a escuta ativa. Se você não presta atenção, isso vai ter um problema no seu casamento. Então você tem que olhar todas essas coisas, conflitos. Como é que você resolve conflito? Vamos orar? Ou vai para o quarto? Vai dormir no quarto dos filhos que estão viajando? Né? Cada um vai para um canto? Não resolve. Vem cá, vamos conversar. Alguém tem que ceder. Não é verdade? Então tudo isso é bênção. Tudo isso mostra um coração quebrantado. Mas você errou. Mas você começou. Você que começou, você que estava estressada. Você que estava não sei o quê. Então, olhem aí, olhem para o coração de vocês em relação a isso. Terceiro, o lado emocional. Por que eu coloquei o lado emocional? Gente, tem acontecido umas coisas no mundo. Hoje eu recebi um vídeo de um cara que foi demitido da empresa. Ele foi lá, ele pegou o carro da empresa, era uma picape, e ele começou a sair no estacionamento e vocês viram isso ou não? Alguém viu isso?
Ele começou a bater em todos os carros do estacionamento. E aí, um punhado de, acho que pararam a fábrica, não sei o que era aquilo. E aí todo mundo lá com o celular, filmando o cara. Esse negócio de celular é terrível. Nós estamos chegando num ponto que a pessoa vai estar infartando. Acho que já estamos numa situação assim, né? A pessoa está infartando, precisando de ajuda ali, engasgada, e aí o pessoal tudo fazendo ali um vídeo. Olha como o negócio é dominador. Não é? Vocês já pensaram nisso? Está precisando de ajuda, ajuda. Não é para ficar fazendo vídeo para ter like. E o cara saiu arrebentando. Quando eu vim para São João, que eu não sou daqui, quando eu mudei para cá, eu lembro, o trânsito daqui é tenso. De uma história de um cara que fecharam ele no trânsito, ele desceu com um porrete. Queria bater, de xingar. Então, isso é uma má gestão das emoções. A gente não tem governo das emoções. E, gente, cadê o papel do Espírito Santo? Cadê os frutos do Espírito? Eu vou começar a trazer, no final desse mês, isso para o ministério. Não pode prevalecer a obra da carne. Então, nós temos que ter esse espírito. Nós temos que ter domínio sobre as emoções. Como é que você é? Você é impulsivo, impulsiva? Então pense nisso. Maturidade, empate, como é que está a sua saúde emocional? Anota aí. O quarto, o relacional, o conjugal. A aliança, a unidade e a parceria. Prevalece mais os interesses mútuos ou os interesses individual? E vê, por exemplo, quem tem um sonho aqui de fazer uma viagem internacional? Olha só que interessante. O Rafael levantou a mão. A Ju não. O Rafael, ele pode viver isso? Pode. Você autoriza? Agora o que acontece? Como é que pode? Eu vejo cônjuges que vivem triste porque existe um sonho e o outro não aceita o sonho. Então, dentro de um casamento, presta atenção, existem sonhos que são comuns, existem sonhos que são do casal, e existem sonhos que é individual. A minha esposa, por exemplo, ela sonha em emagrecer, e eu sonho a mesma coisa, que ela emagreça, né? Ela não tem um sonho de eu ficar bombadinho. Vamos ficar bombados, Celso? Já pensou, Inês? O Celso pregou aqui na segunda-feira, né, Celso? Né? Com tórax, já pensou, Celso? Não é? Hein, Luiz? Não é um sonho. Eu não quero estar bombado, eu quero ter saúde e disposição. Isso alegra o meu coração e minha esposa fica feliz por isso. Mas vamos imaginar que o meu sonho é ser bombadinho. Qual é o problema? Não é uma direta para você não, tá, Rogerinho? Nem vi o Rogerinho. O Rogerinho é bombadinho, fortinho. Não, mas você malha, Rogério. Um pouquinho. É um problema. Gente, casar com um personal de saúde deve ser uma coisa, né? O que você está comendo aí, né? Não estou falando que a Bia faz isso, mas imaginando a cena. O que é isso? Você está de brincadeira, Coca-Cola, né? Sorvete, gordura, fritura, né? Deve ser só air fry na sua casa, né? Então, nós precisamos olhar para isso. E isso é importante, né? Daquilo que é comum, daquilo que respeita, daquilo que tem empatia. Coloque a nota aí. E aí eu vou para áreas que são muito relevantes. Áreas de estabilidade e áreas de qualidade, que são as outras 4 áreas. Que é a intimidade sexual. Então, o primeiro conjunto aqui, essas áreas, se elas estiverem comprometidas, o casamento ele não entra em colapso. Ele não vai para uma crise séria. As 4 próximas que eu vou falar agora, elas não quebram o casamento de imediato, mas você pode ter um problema lá na frente. Por exemplo, intimidade sexual. Tem aquele que quer ter relação sexual todos os dias. Não é assim. Você pode ficar um período sem ter a intimidade sexual. Mas se isso for muito longo, isso pode ter um problema. Paulo, ele fala sobre esse jejum da intimidade, ao ponto assim, quando você fizer, faça em comum acordo. E volta logo, para que Satanás não venha e age no caminho. Não é? Está escrito isso. Não é com essas palavras, mas está escrito isso. Então, como é que está a intimidade, o afeto, a entrega, o vínculo conjugal?
a conexão. Isso está fluindo, não está fluindo? De 0 a 10. O financeiro. O financeiro é uma que pega. É o meu salário, é o meu dinheiro. E, na verdade, é o dinheiro do casal. Eu ia fazer até uma palestra o ano passado sobre finanças para casais, mas não rolou. Não teve demanda, né? Então, deve estar todo mundo aí cheio da grana e está tudo bem. Então, vida que segue. Então, a administração financeira, as decisões financeiras, não é o meu dinheiro ou o seu dinheiro, mas aquilo que é importante para o casal. Como é que está essa gestão financeira do casamento? 7º, como é que está a parte da educação dos filhos? Exemplos, valores, disciplina. Quem não tem filhos pode colocar em relação aos parentes. Quem ama a sogra? Não precisa responder. Quem ama o sogro? Como é que é essa relação? Você sabe que sogra... Deixa eu ensinar uma coisa aqui, só ver o horário para não estender. Tá? Quando a sogra e o sogro interferem no casamento, isso pode ser um problema. Sabe estabelecer limites, tá? Sabe estabelecer limites. Porque se você saiu da sua casa e levou a chave da casa dos seus pais, você tem um problema. Há alguns recém-casados eu falei isso. Poxa, filha, olha só, filho, né, olha só sua camiseta toda amarrotada. A Lud não está cuidando de você. Dá aqui que a mamãe vai passar para você. Não é? Tadinho dele, não é? Fechou? Vai cuidar da sua vida. Não é? Desculpa se isso soou agressivo, mas nós temos que impor limites. Temos que amar, temos que honrar, temos que respeitar, temos que servir. Mas não é para se intrometer. Isso causa problema no casamento. Isso pode ser uma semente ruim. Tá? E o outro é a saúde. A saúde e disposição. Tá? Ela tem afetado também casamentos. Como é que você dá a sua área aí? E as 4 últimas, para a gente encerrar. A área intelectual, o desenvolvimento intelectual, aprendizados, o desenvolvimento pessoal, sabedoria, conhecimento. Vocês sabiam que nós devemos alimentar o nosso cérebro? Então, alimente com a palavra de Deus. Existem leituras boas. Vai estudar, vai aprender algo novo. Cria coisas de valor no ensino para a sua vida. Isso é bênção demais. Área 10, social. Viagem em família, amizades. Tem gente que acaba um culto da igreja, vaza, né? Não é? Eu, quando entrei nessa igreja aqui, deixa eu ver quem é dessa época. Vocês lembram, né? Houve um tempo nessa igreja em que acabava um culto e ninguém ia embora. Lembra? E aí, sabe o que a gente fazia? Nós íamos comer um lanche, tudo junto, lembra? Tia não sei do que, lá no IP, aí ia no Montana. Bem, Lupete, hoje nós estamos com 200, 300, não sei quantos membros tem. Mas as pessoas estão se socializando. Eu tenho ministrado para um casal que se isolou. Não sei o que aconteceu. Se isolar, nós temos que se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer ver os seus filhos se relacionando. Não estou falando que você tem que contar a intimidade, não estou falando que você tem que ir na casa do irmão e lá abrir a geladeira dele e mexer na geladeira. Eu estou falando que nós precisamos se socializar. Inclusive, nós vamos ter um momento social, né, Raquel? Cadê? Tem, né? De repente eu faço a promessa aqui, não vi o maridão. Nós vamos ter um momento social daqui a pouquinho. Então, como é que está isso de 0 a 10 na sua vida? Vida profissional. Vocês sabem que existem pessoas que têm um problema em casa e buscam refúgio no trabalho. E aí faz hora extra, não que precisa de dinheiro, porque não quer voltar para casa. É ruim, sabe, em casa. Deixa eu ficar até mais tarde hoje, Lupete. Deixa eu trabalhar até mais tarde. Faz o seguinte, não precisa nem me pagar.
Mas por que não quer ir embora para casa? Ah, não, melhor aqui. Então, o trabalho não pode ser refúgio. Outra coisa, tem gente que está trabalhando. Alguém conhece alguém que ficou muito rico trabalhando? Não. O trabalho, ele é algo de Deus. A Bíblia nos ensina isso. Bendito é o trabalho. Pelo suor do seu trabalho, você colocará o pão na sua casa. Agora, gente, ter um foco profissional e desguarnecer uma casa, não. E preste atenção, que eu estou falando aqui é muito sério. O mesmo está acontecendo com a igreja. Você pode não concordar e tudo bem. Mas existe uma diferença entre igreja e Deus. Reino de Deus e igreja. Se você está colocando a igreja, servir na igreja, o ministério, acima da tua família, desculpa, você está errado. Você está errado. Se você não está governando a sua casa, se a tua casa está em ordem, se você é um bom gestor, um bom líder, bom não é no sentido de ganhar prêmio, reconhecimento, é aquele que faz aquilo correto, justo. Você é um bom exemplo, você trabalha, sua casa está guarnecida, tudo bem, se você quiser ficar o dia inteiro aqui. Agora, sinceramente, fazer que nem fez Davi, um rei de Israel, que é um exemplo. Davi tem muitas qualidades, mas ele perdeu. Davi estivesse sentado aqui e falou: Davi, que nota você dá para esse requisito? Ele daria 0 e todas as mulheres dele dariam 0. Então, vale a pena? E isso não tem a ver só com o cônjuge, gente. Isso tem a ver com filhos. Porque essa geração, seja crente, seja não crente, não importa, está esquecendo do legado. Do legado. Quando eu vou atender uma empresa e tem um problema que eu preciso lidar nessa empresa, ou seja, uma contratação, ou um programa que eu faço de gestão emocional, eu olho para aquele jovem na empresa e vejo a ausência dos pais, a falta de sabedoria dos pais. Então, se você está passando 12 horas dentro da igreja e não tem 1 hora para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, eu falo em espírito, você está errado. Você está errado. Então, da mesma forma que a Lud falou que a comunicação para ela é importante, ela entendeu ali. Se a sua casa, se você tem visto a tua casa com uma dificuldade, vai cuidar disso. Vai cuidar. Jesus tem um momento que ele fala, ele não tem muito a ver isso, mas vocês vão entender. Jesus ele fala o seguinte: se você está com um problema com o seu irmão e vai ofertar, o que você faz? Pode parar com isso, eu não quero isso. Versão Lupete, tá? Não quero a sua oferta. Eu quero que você vá lá e conserta com o teu irmão. Depois que você consertar, resolver lá o BO que você tem com o seu irmão, você vem e traga a sua oferta. Não é exatamente assim, mas você entendeu o recado, não é? Então, se está com problema no casamento, investe um tempo, cuida do seu casamento. Cuida dos seus filhos. Aonde estavam os pais quando o filho entrou na droga? Aonde estavam os pais quando o filho entrou na prostituição? Uma vez nós temos um cantares, era filhos, um grito de socorro. Eu tive um sonho de uma criança sentada no colo de um homem e ele estava nu. Sabe o que ele estava fazendo com a criança? Estava lá no outro templo. E aquilo nasceu uma ministração. Posso contar um caso sério que aconteceu, uma experiência que eu tive? Pais, eu só vou falar isso porque é relevante. Depois eu vou pôr isso no Cantares. Eu tive a oportunidade de estar no meio social, no mês de dezembro, e no local social que eu estava a minha família, 2 conhecidos e algumas crianças que eu nem conhecia, porque era um lugar público. E as 2 crianças estavam brincando de competição. E elas estavam brigando. Eu falei: posso ajudar vocês? Então eu fiz assim: quem bater primeiro na minha mão, eu vou falar quem ganhou. E era uma coisa muito sadia. E aí depois eu comecei a fazer pergunta. Eram 2 meninas de 7 anos.
Elas me falaram o nome, elas falaram onde elas moram, elas me falaram o endereço. Onde está o seu pai, menina da direita? Meu pai está dormindo lá no apartamento. E a sua mãe? Minha mãe foi no supermercado. E aí eu comecei. Elas falavam mais que a Suzy. Elas me entregaram tudo. E eu fiz um trabalho com a Emanuele, que é uma psicanalista, inclusive fiz uma live sobre isso. Ela lançou um e-book falando sobre o alerta da questão da pedofilia. E eu aprendi com ela como se identifica um pedófilo. O pedófilo, ele analisa. Se eu fosse um pedófilo ali, eu tinha todos os dados para saber se aquela criança ia me arrumar um problema ou não. A outra criança fala, e seus pais? Não estão aqui. Estou só com o meu irmão. Onde que está seu irmão? Lá do outro lado. Sabe o que o irmão dela estava fazendo? Adivinha? Gente, desculpa brincar com isso, mas eu podia colocar a menina no meu colo, eu podia falar, onde que é seu apartamento? Tem alguém lá no seu apartamento? Agora a gente podia brincar com o tio, lá no apartamento do tio. Eu tenho um brinquedo muito legal lá. Percebe a seriedade disso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso pode acontecer dentro da igreja. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando nós não estamos dando atenção para a nossa casa. Quando nós ignoramos uma mensagem, um alerta, um estudo, um ensino. Em casamentos, divórcios acontecendo. Então nós não podemos ser negligentes. Então nós temos que olhar para todas essas áreas. E a última área aqui é de hobby, entretenimento. Isso é importante. Se divertir. É importante viver. O que você fez na sua vida? Igreja, trabalho e casa. Igreja, trabalho e casa. Igreja, trabalho e casa. Não é gostoso passear? Praticar um esporte, não é? Não é desfrutar. Eu não coloquei ele como principal. Mas coloquei ele aqui como um elemento complementar. Fazer um arroz, quem gosta de cozinhar, fazer um arroz bem temperado é gostoso, não é? Vocês já fizeram, colocaram um queijinho em cima, colocaram algumas coisas a mais? Não fica gostoso? De vez em quando no nosso casamento, na nossa vida, a gente precisa disso. É um complementar. Amém? Fizeram aí as notas? Amém? Vamos fechar então? O que eu vou orientar vocês a fazerem? Eu vou entregar para vocês. Na verdade, eu vou deixar aqui. Eu vou orar junto com vocês, vamos terminar. E vocês vão levar para casa esse iogurte. Esse grego. Quem gosta de grego aqui? Levanta a mão. Criei expectativa. Gosta, né? Mas não é grego, tá? E não é chocolate. Isso é uma terra. Então, eu preparei aqui com muito amor e vou consagrar junto com vocês mais uma vez. Aqui eu estou levando, vocês estarão levando terra e semente. Tá? E o semeador? São vocês. E o processo? São com vocês. Eu encerro aqui a minha participação como semeador. E eu preparei isso com muito carinho. Eu comprei uma terra de qualidade, comprei sementes novas. Esses potinhos aqui, consumi tudo o grego num dia, né? Estou brincando. Eu já fui guardando porque eu já sabia que um dia isso ia acontecer. E tem algo especial que eu coloquei nessa terra, que eu não vou falar o quê. Uma semente que eu coloquei nessa terra. E depois, se vocês praticarem, vocês vão conhecer. E aí, se vocês identificarem a semente que eu coloquei aqui, depois vocês compartilham as experiências que vocês terão. Tá? Eu vou pedir que você venha aqui o esposo pegar, e nós vamos consagrar e nós vamos orar. E vocês vão fazer essa atividade em casa, tá? Então, eu acabei no movimento do carro, acabou caindo um pouquinho nas bordas. Vocês acharam que vocês iam comer um doce, né? Quem sabe, na próxima vez eu faço um docinho aí para todos, né? Obrigado, Flávio. O que vocês vão fazer? Vocês estão recebendo 12 sementes. Faltou um.
Pode levar para o tio Lu, né? Ah, para o Regis. Cadê o tio Lu? Vai lá, Flávio, faz o frete aí. Eu tenho aqui, Flávio. Pode pôr em cima. Aí. Não vai derrubar não, hein? Aí a semente vai tudo no chão. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou sugerir para vocês, vocês vão fazer essa atividade em casa. Não precisa ser hoje, tá? Pode fazer em qualquer momento. Vocês vão colocar essa folha, vão colocar esse potinho, e vocês vão escolher 4 sementes. 4 sementes. O pet pode fazer com as 12? Não. Deixa eu explicar por que não. Priorizar é colocar, não dá para você priorizar tudo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Prioriza aquilo que é essencial, que eu ensinei. Prioriza aquilo que é importante. Está tendo discussão no casamento? Então, Senhor, eu quero lançar uma semente de bênção para a área de comunicação. Está tendo problema sexual? Então eu quero lançar uma semente nessa área. Está tendo problema de espiritual? Parece que o Senhor não se encontra mais na sua casa. Senhor, eu quero sentir tua presença aqui. Então qual é a área? Então vocês vão fazer isso em comum acordo. E nessa autoavaliação, vocês vão fazer a observação. Então vou fazer um exercício aqui. O Lupete colocou comunicação 7 e a Suzy colocou 3. Suzy, por que você colocou 3? Ah, eu acho que eu estou sendo muito impulsiva. Às vezes também eu penso que eu não estou dando atenção. Enfim, abre o coração. Então eu não vou julgar o meu cônjuge. O que eu vou falar? Amor, vamos orar então, para que esse 3 se torne um 7. Agora, por que eu pus 7? Porque eu faço tal coisa. E aí seu cônjuge pode de repente falar assim, não, você não faz isso. Sério, eu percebi, eu achei que eu fazia. Então vocês vão ter um tempo de qualidade no exercício, não é uma briga. Tá? Isso tem risco de ter briga? Tem, mas se a gente não tiver a maturidade de entender onde a gente pode melhorar, tem como. Se precisar de um juiz, me chama lá. Né? Golaço aqui do Rogerinho, e a Bia ela pegou pela semente tal e fez meu Deus, né? Já 2-0 para a Bia, não é uma competição, é uma questão da unidade, percebe? Então vocês vão escolher 4 sementes, e aí o que vocês vão fazer? Depois desse momento com qualidade que vocês vão ter lá na sua casa, vocês vão pegar essas 4 sementes e consagrar a Deus. Senhor, aqui, e aí pode o varão dirigir a oração, ou a esposa. Nós entendemos que essas 4 áreas nós precisamos de uma transformação. Quando você fala isso, você se coloca um coração ensinável diante de Deus. Quando você fala isso, fala, Senhor, eu quero ser transformado nessa área. Eu quero ser uma pessoa melhor nessa área. E aí, fazendo isso, vocês vão colocar a semente na terra. Vocês vão preparar essa terra. A primeira preparação da terra é reconhecer que tem que mudar. O sábio é aquele que fala, eu de nada sei, eu tenho que aprender. Jesus é assim. Gente, por que a igreja quer ser tão coração duro? Se Jesus disse, bom eu? Aonde que eu sou bom? Aonde que eu sou bom? Bom é meu Pai que está no céu. Quem é bom aqui? Eu não sou. Eu queria ter estado debaixo do ministério e sendo ministrado. Que eu tenho muito que acertar na minha casa. Eu não estou falando isso porque eu estou aqui na frente, porque é uma verdade. Então reconhecer isso é bênção. Isso Deus acha graça no humilde, mas resiste ao soberbo. Então faz isso. Lança as 4 sementes. Põe lá no seu cantinho. E aí transforma isso no memorial. Isso não é idolatria. Isso não é um objeto que você vai lá assim, entendeu? Quem sabe não nasce um brotinho? Nascer um brotinho, você tira uma foto e me manda. Entende? Isso é só um simbolismo de algo que precisa acontecer na nossa casa. Agora, não tem cantares hoje, ninguém veio aqui. Se não tiver semente, se não tiver terra, se não tiver processo, não tem transformação. Se vocês não semearem sementes boas na terra do coração de vocês, não tem. Existe um negócio chamado benevolência. É a capacidade de enxergar algo bom. A gente só enxerga defeito no outro, pelo amor de Deus. Não é assim. Tem coisas boas dentro de nós. Tem coisas que precisamos trabalhar, mas tem coisas boas. Então, eu creio que essa semente alcançou o coração de vocês. E louvado seja Deus pela vida de vocês, porque se não viesse ninguém hoje,
né? Para um mestre sem, para um pregador sem público, para um mestre sem aluno, não tem, né? Não existe. Então, louvado seja Deus. Coloque de pé. Eu vou orar e nós, a partir de hoje, nós vamos ter um momento ágape. Olha só, como diz o pastor César, palavras dele, tá? Ele não patenteou, então eu posso usar. É no Vascão, né, Celso? Na faixa, olha só. E acho que é a última vez que a gente vai fazer, né? Nem um amém, nem um glória a Deus, né? É isso aí, tá? Eu vou orar, depois vamos orar também agradecendo aí pela liberação aí do pastor, pela bênção do Celso, pela vida do Reginaldo aí que nos abençoou aí com esse ministério do Momento Ágape. Cadê isso? Bonitinho, olha só que bonitinho. Segurando ali o potezinho. E eu vou fazer representando a minha casa. Deixa eu escolher qual que eu quero aqui. Representando eu e a minha amada esposa. Você vai assistir depois. Ó. Não esqueci de você, tá, Suzy? Não esqueci de você, tá? Amém? Levanta assim, segura aí com a sua esposa. Vamos orar. Grande Deus, amado e poderoso Pai. Nessa noite, ó Deus, eu venho como semeador. E eu sei, Pai, que aqui muito do que nós falamos é uma palavra que já é conhecida no nosso coração. Eu sei que muitas coisas que nós temos trazido aqui, recebido, o Senhor tem falado nesse altar as mesmas coisas. Parece muitas vezes repetitivo, talvez cansativo, mas se o Senhor tem falado sobre isso, nós não queremos ser críticos, nós não queremos aqui ser juízes, ser julgadores, mas nós queremos olhar para o nosso coração. Porque a semente foi lançada, a semente tem sido lançada, mas que coração que ela tem encontrado. Eu não quero orar aqui nesse primeiro momento por casal, mas para o nosso coração, como servos, como filhos do Senhor, que tem recebido do Pai o melhor do céu. Como nós temos aceitado a Tua instrução, a Tua repreensão, a Tua direção das nossas vidas. Então eu peço, Pai, sobre cada um aqui, eu quero honrar cada um que veio aqui essa noite, Pai. Pedindo, Senhor Deus, como diz lá no profeta, a palavra do profeta, que se aqui entrou um coração duro por conta de alguma coisa que aconteceu nas suas vidas, eu quero declarar e profetizar um novo coração. Um coração de carne para mim, para minha esposa, para os casais que estão aqui, para os maridos que vieram representar as famílias. Um coração de carne, um coração aberto, um coração puro, porque o Senhor sonda corações. O Senhor diz na Tua palavra, buscar-me-ei e achar-me-ei quando buscar de todo o coração. O Senhor diz que temos que guardar o coração. O coração é algo importante, o coração é uma terra. E se o coração nessa noite não for uma terra fértil, não só essa noite, mas todos os dias nessa igreja, nas palavras que o Senhor tem trazido nessa igreja, de que adianta, Pai? Do que adianta estarmos presentes, mas com o coração longe do Senhor? O Senhor nos exorta também na Tua palavra, o Senhor exorta o povo que diz que o coração estava longe do Senhor. O povo honra com a boca, mas o coração estava longe do Senhor. E tudo isso mostra o quanto que o Senhor sonda o nosso coração. Nós olhamos para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Assim o Senhor falou ao profeta daquele que ungiu o rei Davi. O Senhor falou, eu sondo o coração. E eu creio nisso, eu creio que o Senhor alcança áreas que nós não podemos alcançar. Nós olhamos a aparência, mas o coração é do Senhor. Então nós colocamos o nosso coração nessa noite, colocamos o nosso coração como uma terra fértil. Nós desejamos, nós liberamos aqui uma palavra, Pai, tenha liberdade de transformar as nossas vidas, tenha liberdade de construir valores e princípios nos nossos lares, na vida dos nossos filhos. Pai, aonde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, onde nós estamos sendo negligentes, nós desejamos essa noite ser melhores. Não é ser melhor para ser conhecido, não é ser melhor para ter o ego cheio, porque ego cheio só trabalha a vaidade, só trabalha o ego da alma, só trabalha a obra da carne. Mas nós queremos no Espírito sermos melhores. Queremos que o Senhor olhe para o nosso coração e se alegre. Queremos ver um sorriso na Tua face por conta da nossa atitude. Uma atitude de fé, de renúncia, de submissão, de quebrantamento, Pai. Faça isso em nós. Essa é a minha oração. Em todos os dias que eu tenho orado pela manhã e à noite,
no propósito, com o ministério, para essa igreja, para a minha vida, para a minha casa. E eu oro por esse ministério, Santo Deus. Desperta as famílias dessa igreja. Desperta as famílias dessa igreja. É um tempo de urgência. É um tempo de posicionamento nas casas. Porque família forte é ministério forte. Família posicionada, família que busca o Senhor, lar que esteja na tua presença, portas que o Senhor, portas abertas para o Senhor acessar as casas, são ministérios fortes. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando o ministério se faz forte, mas a casa está fraca, o ministério não é forte. Porque a força vem da tua presença gloriosa, quando nossa casa, nossa família, os nossos filhos buscam de uma forma constante a tua presença, a tua vontade, a tua proteção, a tua provisão. Pai, eu quero orar, Santo Deus, consagrando isso junto com os irmãos. Essa terra, Pai, é uma terra próspera, uma terra bênção. Essa terra são os corações. Essa terra, Pai, são as áreas das nossas vidas. E as sementes representando cada elemento aqui compartilhado, Santo Deus. Eu não sei qual a dificuldade, quais os desafios que os nossos irmãos passam. Mas eu quero lhe pedir que o Senhor direciona. Que o Senhor direciona. Espírito Santo, o Senhor tem a liberdade de nos direcionar. Que nenhum equívoco aconteça na escolha das sementes. Nós queremos pedir, Senhor Deus, mostre qual a semente. E quando nós fizermos isso, nós vamos declarar em voz alta, é a comunicação que nós precisamos, é a intimidade com o Senhor, é na intimidade sexual, é na vida financeira, é na vida do relacionamento conjugal, é com os filhos, é com os parentes, eu não sei qual área, Santo Deus, mas nós queremos consagrar ao Senhor. Provérbios diz que tudo nós devemos consagrar. Consagre tudo ao Senhor para que os teus dias, para que o teu futuro seja bem sucedido. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor essa noite. Numa oração simples, verdadeira, nós pedimos, Pai, abençoe. E que essa ação, que essa semeadura nesses corações novos aqui essa noite, seja uma grande colheita. Uma grande colheita. E eu quero declarar como autoridade sobre as famílias dessa igreja, eu quero abençoar, Santo Deus. Pai, em nome de Jesus, se foi liberada alguma palavra de maldição para os filhos daqueles que estão aqui, e para o casamento desses que estão aqui, em todas essas áreas, na autoridade do teu santo nome, Pai, esteja repreendido, que caia por terra toda palavra maldita lançada contra esses casais que estão aqui, contra as famílias, contra essas casas. E aqui, anulando essa palavra de maldição, eu libero uma palavra de bênção. Que seja um 2026 de grande prosperidade. Não a prosperidade que estão ensinando lá fora, mas prosperidade do céu. Uma prosperidade verdadeira na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, na emoção, em todas essas áreas. Que assim seja. Provérbios 18, 21, como eu tenho ministrado todos os dias, diz que há vida e há morte nas palavras. E essa noite eu libero a palavra de vidas. Receba aí no seu coração uma palavra de vida sobre essa área em que você tem olhado e não tem visto mais solução, ou tem visto um grande desafio. Que em nome de Jesus o Senhor opere maravilhas sobre essa semente e que ela venha germinar e dar frutos, e frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém.